Pessoal, na segunda aula nós tratamos de um assunto muito importante. Eu falei um pouco da missão e da formação de Israel, de várias missões e compromissos que Deus estabeleceu para Israel. Um dos principais é a pregação da palavra. E a pregação nada mais é do que anunciar a vontade de Deus, entregar uma mensagem divina. Quando nós falamos disso, nós precisamos tratar de um assunto muito especial, e este vídeo tem como objetivo reforçar a segunda aula. Então, se você não assistiu a segunda aula no meu canal, Maicon Tita Teologia Livre, tá? Dá uma ida lá no vídeo, no primeiro vídeo, né? É a primeira aula. Aí depois eu tenho um vídeo também, 3 considerações básicas de ânimo e incentivo para os pregadores iniciantes. E depois nós temos a segunda aula, que eu trouxe uma introdução sobre 2 povos, tá? Que a Bíblia ela narra a história basicamente de 2 povos, Israel e a igreja. E neste vídeo eu quero reforçar a segunda aula, porque quando eu falo na segunda aula a respeito da missão de Israel de pregar, é óbvio que a terceira aula eu vou explicar o conceito de pregação e isso vai ficar mais claro, ok? Nós precisamos tocar em um assunto muito importante, que é o assunto da revelação de Deus para a humanidade, tá? E a revelação de Deus para a humanidade, ela aconteceu de forma gradativa, né? E Deus foi se revelando ao homem de forma gradativa. Se voltarmos lá no Jardim do Éden, no livro do Gênesis, você percebe que Deus ele se revela a Adão, e depois de Adão e Eva, essa revelação, esse contato de Deus com a humanidade, ele não era tão comum, tá? Como foi para Adão. E nós não podemos pensar que o povo do Antigo Testamento tinha esse contato direto. Porém, é importante nós entendermos que nenhum povo, tá? Nenhum povo se preocupou em estabelecer uma regra, tá ok? Preparar missionários e evangelistas para anunciar a sua crença, a sua religião. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, você vê as nações debruçadas diante de imagens e crendo, porque cada nação tinha uma ideia do que seria o divino, né? Os egípcios, eles tinham uma ideia, os babilônicos, eles tinham uma ideia, mas ninguém estabeleceu ali um conjunto de regras ou investiu na proclamação, tá, da sua religião, beleza? Nem os gregos, que são os criadores aí da retórica, e nem os romanos, que aperfeiçoaram a retórica, eles se preocuparam, e nós precisamos montar escolas missionárias de pregadores para que a nossa crença ela nunca caia, tá, no descrédito ou fique esquecida, ok? Então essa missão, exceto Israel, o único povo que sempre teve preparações para nunca deixar a sua crença, o seu contato com Deus cair no esquecimento, o povo de Israel é o único povo, né, que tem essa ideia. Porém, como eu disse na segunda aula, Israel ele perde o foco, ele deixa a pregação de lado. Cara, isso é muito importante que eu estou falando, porque nós entendemos melhor o peso da pessoa de Jesus. E aqui no vídeo eu quero falar de Jesus como um grande pregador, o maior pregador da história, e como ele trouxe isso de volta. Tá? Então, quando eu entendo todo esse contexto, quando eu entendo toda essa estrutura, eu também compreendo o peso do ministério de Jesus, porque Jesus, ele sendo um israelita, ele sendo um judeu, ele traz de volta essa ideia. E ao longo da história bíblica, Deus vai se revelando de forma gradativa para a humanidade, ok?
até que Jesus ele transforma isso em algo muito sólido. Jesus cria as estruturas, tá? Ele é a própria revelação do Deus verdadeiro, quem vê a mim, vê ao Pai, e ele deixa essa missão para a igreja. Também nesse vídeo nós conseguimos entender a importância e o peso da igreja. Eu quero concluir esse vídeo falando para você que eu só estou falando tudo isso aqui para você compreender a importância da pregação na igreja. E eu sempre repito isso. Infelizmente, muitas denominações, muitas igrejas estão substituindo a pregação por muitas oportunidades. São congressos, né? Denominados congressos, conferências. Você tem aí 2 horas, 3 horas de evento, 2 horas e pouca de música, oportunidade e pregações aí com 20, 30 minutos, porque o público já não consegue mais. Cara, é preocupante, isso é muito sério. A pregação é uma das nossas principais missões como povo de Deus. Que não caiamos no mesmo erro que Israel caiu, de esquecer a nossa missão, que é anunciar a Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ajude a cumprir essa missão e que você possa ser capacitado pelo Espírito Santo para estar pregando uma mensagem divina. O que nós precisamos não é de pregadores midiáticos, mas sim de pregadores